Olá, passando aqui para mais 3 minutos de encorajamento. Deus abençoe a sua vida ricamente. Deixo com você 1 Pedro, capítulo 2, versículos 15 a 17, quando o apóstolo Pedro, falando sobre vários deveres sociais dos cristãos, ele diz assim, na parte final. Aliás, versículo 16 e 17. Vivam como livres, mas não usem a liberdade como desculpas para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem as autoridades. Acho que nós cristãos precisamos, a igreja precisa revisitar esses textos, né? Nós vivemos um tempo muito difícil de individualismo, né? De pregação de uma liberdade irrestrita para fazer o que querem, para dizerem o que querem, para praticarem o que quiserem, sem punições. Vivemos um tempo de muito desrespeito com as pessoas que pensam diferente. Nós precisamos vigiar, então, a nossa vida, porque Deus conhece o nosso coração e sabe exatamente os nossos passos. Então, o desafio para nós nesta reflexão é, primeiro, que nós sejamos conhecidos como servos do Senhor, servos de Deus. Ele diz, vivam como servos de Deus. Acho que só precisaria disso. Acho que todo o restante seria desnecessário se nós, de fato, tivéssemos consciência de que o Senhor nos salvou, nos regenerou para sermos servos do Senhor e servir a Deus, temer a Deus, fazer a sua vontade. Esse é um alvo da vida do cristão, que nós sejamos conhecidos por isso. E ele está falando no contexto de viver num mundo em que as pessoas falam mal de nós, que as pessoas não têm motivos para falar mal dos cristãos, mas os cristãos têm dado muitos motivos. A segunda coisa é ser livres, mas com responsabilidade. Ele diz, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, a responsabilidade, irmãos, é necessário na liberdade. Não existe liberdade absoluta para fazer o que quer, o que se quer, né? A gente sabe que tudo tem limite, todo direito tem limite, todo dever, né, também tem limite. Então, nós precisamos entender o contexto em que nós estamos vivendo, onde muitos cristãos pregam a liberdade, mas usam a liberdade para difamar, para injuriar, para ameaçar, para mentir, e acham que isso é liberdade. Liberdade verdadeira é a liberdade da ética, a liberdade da responsabilidade. E por último ele diz, tratem todos com devido respeito. Vivamos uma vida de respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem as autoridades. Também isso é um desafio para nós. A cada dia, os cristãos, em vez de orarem pelas autoridades, estão em levantes, né, para derrubar a autoridade. Quem derruba a autoridade é o Senhor. Quem levanta e derruba é o Senhor. Então, o Senhor é quem põe, é quem tira, o Senhor está no controle. Nenhuma autoridade é constituída se o Senhor não permitir. Então, que nós possamos temer a Deus, amar uns aos outros, honrar as autoridades, viver como servos do Senhor, sermos de fato livres sem cometermos nenhum crime.